Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nesse domingo, as leituras elas falam pra gente, né, que Jesus inicia a sua missão proclamando a conversão e anunciando o reino de Deus. A proposta do reino afugenta as trevas que oprimem a sociedade e convida à superação das divisões. Então, a primeira leitura de hoje está em Isaías capítulo 8, versículo 23, depois o capítulo 9, versículo 1 a 3. Isaías capítulo 8, versículo 23, depois o capítulo 9, versículo 1 a 3. Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos a esnobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicaste este povo, a alegria lhe aumentaste. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros, e o seiro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Então, como nós podemos ver aqui nessa primeira leitura, né, o profeta Isaías nos leva a distinguir as trevas que assombram a comunidade das luzes que animam a esperança. Então, que nós realmente possamos sempre nos deixar iluminar, né, pela luz da esperança, né, a luz de Cristo, né? Então, que nós realmente possamos cada vez mais, né, nos deixar iluminar pela luz, né, por Jesus, que é a luz da esperança, né, que nos traz, né, a salvação, que nós realmente possamos, né, distinguir, né, as coisas ruins das coisas boas, que nós obtemos sempre, né, por fazer as coisas boas, tá certo? Sempre nós possamos optar por Jesus, né, que é a luz que ilumina os caminhos da nossa comunidade. E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10 a 13, depois o versículo 17. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10 a 13, depois o versículo 17. Rogo-vos, porém, irmãos, que pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo sentido e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Então, como nós podemos ver aqui nessa segunda leitura, né, a união é a força da comunidade, né, que nós realmente possamos sempre estar unidos em comunidade, né, e que nós realmente possamos evitar a divisão, né, porque as divisões elas provocam, né, a destruição da comunidade. Então, que nós realmente possamos sempre estar unidos, né, em Cristo Jesus, nós todos que somos irmãos em Cristo, que nós realmente possamos sempre estar unidos, né, para evangelizar, né, uns aos outros, que nós realmente possamos levar a mensagem do Evangelho de Cristo todos unidos. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus capítulo 4, versículo 12 a 23. Mateus capítulo 4, versículo 12 a 23. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para Galiléia.
E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, a cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon, a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações. O povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região, à sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. E então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. E adiantando-se dali, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco, com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram-no. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Então, como nós podemos ver aqui nessa leitura do Evangelho, né, Jesus ele inicia a sua missão libertadora e convida ajudantes para essa tarefa. Nós vimos, né, que logo depois, né, da prisão de João Batista, quando João Batista foi preso, né, Jesus ele começou a sua missão, né, mas ele não fez isso sozinho, né, ele não quis, né, fazer isso sozinho, chamou pessoas, né, para ajudá-lo, né? Ele disse: vem e segue-me. E aí eles, né, seguiram, né, ouviram o pedido de Jesus e o seguiram, né? Hoje Jesus ele nos faz esse convite, né? Ele quer realmente que nós evangelizemos, né, as pessoas, né? Que nós realmente possamos, né, dar seguimento, né, dar continuação à missão evangelizadora de Jesus, né? Logo depois, quando Jesus subiu aos céus, ele pediu, né, para que os discípulos continuassem a missão dele aqui na Terra. Antes de Jesus subir aos céus, né, para ficar à direita do Pai, ele pediu para que os discípulos continuassem a missão dele aqui na Terra. Né? E hoje ele nos pede para que nós continuemos essa missão evangelizadora. Então, que nós realmente possamos cada vez mais nós somos hoje os discípulos de Jesus. Né? Hoje nós é que devemos levar essa missão, levar o Evangelho de Cristo, né? Para que todos possam conhecer. Tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, né? Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.